São 16 horas e quase 15 minutos. Muito boa tarde. Nesta quinta-feira, 7 de janeiro, vamos então dar lugar ao espaço de análise à pandemia da Covid-19, a análise semanal com o professor investigador Carlos Antunes. É já de seguida. As notícias, a informação, os destaques, as entrevistas e os passatempos. O dia-a-dia de uma região sempre perto de si. Boa Nova, Oliveira do Hospital. Acompanhe-nos em radioboanova.pt e no nosso Facebook. Damos então início ao espaço de análise à situação no nosso país, no que respeita à pandemia, com a colaboração do professor investigador Carlos Antunes, que já se juntou à nossa emissão. Muito boa tarde, professor, seja bem-vindo. Muito obrigada por mais uma vez estar connosco. Obrigado, Liliana, boa tarde. Espero que todos tenham tido, dentro do possível, uma boa passagem de ano e que tenham iniciado bem este ano. Sim, esperamos que sim, pelo menos aqueles que nos são mais próximos e chegados. Professor, estamos aqui com uma situação de recordes, não é? No que respeita à pandemia no nosso país. Ontem ultrapassámos os 10 mil casos, hoje quase nos 10 mil, o número de mortos também acima dos 90. Uma situação que o professor já vinha a adivinhar há já algum tempo e para a qual vinha avisando. Portanto, estamos já numa terceira vaga e partimos para numa situação já com alguma e bastante gravidade. Pois, exato, essa é a realidade, não é? Portanto, infelizmente não conseguimos abater a segunda vaga, ao contrário de outros países que o fizeram, obviamente, à custa de um confinamento total. Nós não quisemos abordar por essa estratégia. Além disso, pensámos que o Natal era inofensivo e que não traria grandes prejuízos, mas o facto é que o preço a pagar pelas 3 rabanadas que nós consumimos no Natal é um preço muito elevado. Para além de termos casos em número muito elevado, estamos também numa situação muito complicada nos internamentos nos hospitais, incluindo os cuidados intensivos, como todos têm acompanhado as notícias, com os hospitais já a refletirem um nível de saturação muito elevado. Também os óbitos, como referiu, já deram sinal e já responderam muito mais rapidamente, responderam a esta subida do que tinham respondido à descida da incidência. E isso, obviamente, talvez, não sei, provavelmente associado também a esta vaga de frio, que obviamente nós sabemos que o frio agrava as situações de determinados diagnósticos, determinadas patologias, nomeadamente as respiratórias, talvez seja por isso, mas mesmo assim é uma resposta imediata e os internamentos, os cuidados intensivos também já responderam numa inversão de subida a esta situação real que se está a tornar imprevisível. E eu digo imprevisível porquê? Porque nós não estamos a conseguir saber até onde esta terceira vaga vai subir. Temos também conhecimento da situação, do impacto que pode ter a variante que vem de Inglaterra, que já está cá a circular. Levará algum tempo até se tornar dominante, mas é muito preocupante porque tem uma capacidade de transmissão muito mais elevada e o que estamos a assistir, nomeadamente na Irlanda, uma vez que é um país com uma população mais pequena e, portanto, nova variante torna-se predominante mais rapidamente. A Irlanda, em 5 dias, passou de 1.700 casos para 7.000 e tal casos. Tem um R já com um valor de 1.4. Falamos de uma variante que é muito contagiosa, não é? Exatamente. Apesar de não ser, obviamente, mais perigosa do ponto de vista clínico, ela vai contaminar muito mais gente de uma forma muito mais rápida e isso vai levar muito mais gente, concentrar muito mais gente nos internamentos e essa é a grande preocupação. Portanto, se a variante atual já está a saturar o Sistema Nacional de Saúde, com essa a variante adicional, a situação torna-se ainda muito mais grave e por isso estamos a dizer é imprevisível para onde vai esta terceira vaga. Professor, temos ouvido ainda ontem também responsáveis de alguns hospitais a dizer que vão mais fechar agora do que mais tarde. Quando falamos em fechar, podemos estar a necessitar mesmo de um confinamento a sério, tal como o primeiro que vivemos?
Estamos exatamente nessa situação. O velho ditado mais vale tarde que nunca aplica-se perfeitamente. Só para lhe dizer que ontem a minha previsão, a minha estimativa da decalagem entre o número de contágios que ocorre e o número de diagnósticos que nós detectamos eram de 600. Portanto, nós estávamos a diagnosticar menos 600 do que aqueles que estavam a ocorrer. A estimativa hoje já está em 1000. Este número tem vindo a aumentar. Quer dizer que a propagação da infecção, a reprodução da infecção está-se a dar uma velocidade muito mais rápida do que nós estamos a detectá-la. Era o que se verificava na segunda vaga, em outubro e início de novembro, mas agora estamos a observá-lo com, digamos, uma dimensão muito maior. Muito maior, portanto, será preciso confinar. Há instantes o Primeiro-Ministro falou de algumas medidas já para vigorarem neste fim de semana, em que vai ser impedida a circulação entre concelhos com mais de 240 casos por 100 mil habitantes, mas poderão existir medidas mais restritivas a partir de segunda-feira. Amanhã vão haver reuniões, no sábado há também reunião no Infarmed, onde será analisada também todas as estimativas e estudos em que participa. Portanto, devemos nos preparar para medidas mais restritivas. Sim, devemos preparar. De qualquer modo, eu acho que as próprias pessoas já estão a ter essa consciência e elas próprias já vão ter esse cuidado, não é? Já vão antecipar, mesmo antes de elas virem, nós vamos antecipar exatamente essa realidade. Hoje, por acaso, observei quando vinha para o trabalho de manhã, o trânsito que eu apanho na Marginal era para aí 1/3 ou menos disso do que eu habitualmente em situação normal. Portanto, já se observa essa preocupação. Há uma certa resistência do lado dos decisores de tomar medidas mais drásticas, porque sabemos que isso tem um impacto económico muito grande. E há uma saturação também da parte das pessoas que já estão fartas desta situação, principalmente algumas zonas como as zonas do norte. Sabemos que também há uma resistência à adesão às medidas, e isso tem sido talvez uma também das razões que faz com que nós não tenhamos controlado efetivamente a segunda vaga, porque se as pessoas não aderirem às medidas, elas não são eficazes, não é? Portanto, esta capacidade que nós temos como latinos de furar as regras, nós conhecemos-la bem, né? E, portanto, verifica-se em todas as situações e aqui também se verifica. Mas isso, obviamente, é um preço que todos têm que pagar, e a situação hospitalar que nós estamos a observar, com uma evolução muito rápida, é, de facto, a situação mais preocupante, depois seguida da situação do aumento do óbito. Dos óbitos. Professores, também a Oliveira do Hospital está numa situação de contágio, de risco de contágio extremamente elevado, algo que também o professor vinha avisando há já algumas semanas, porque as escolas, os alunos a partir do segundo ciclo e até ao 12º ano estão já a ter aulas à distância por um período inicial de 14 dias, não sabe muito bem por quanto mais tempo. A última atualização do município apontava para 175 casos ativos, sendo que nos últimos 7 dias houve registro de 83 novos casos. A Oliveira do Hospital está então numa situação de grande fragilidade, não é? O que é que nos pode dizer acerca do nosso concelho? O que eu posso dizer é aquilo que se constatava, né? Que fui alertando progressivamente, tal como alguns de vós acompanharam, que eu publiquei no Facebook, numa página do grupo da Oliveira do Hospital. Foi-me possível já determinar esta evolução da incidência acumulada em Oliveira do Hospital e calcular diariamente o nível de risco, e, portanto, confirmo exatamente aquilo que eu suspeitava. Portanto, agora estou exatamente a falar de valores reais, e porque tenho acesso a eles. Eu antes simplesmente não estava a pegar nos concelhos, estou a fazê-lo também para Lisboa e para Porto e alguns, e, portanto, Oliveira, o que eu estava a suspeitar é de facto aquele, digamos, ligeiro diminuição de casos que se deu no Natal,
foi resultado fruto da diminuição de testes, como se verificou no país todo, e depois do Natal, eu já tenho dados até dia 4 de Oliveira Hospital, portanto, Oliveira Hospital referiu há pouco o número de 7 dias, mas eu tenho aqui o número de 14 dias, portanto, Oliveira Hospital verifica 219 infectados nos últimos 14 dias até o dia 4, e isso corresponde, em termos de incidência acumulada normalizada aos 100 mil habitantes, de 1137. Portanto, obviamente está em nível extremamente elevado, e a tendência, o que é preocupante é que a tendência, como eu estava a suspeitar, depois de passar o Natal, a tendência volta novamente à tendência de subida que se verificava antes do Natal, ou seja, as medidas não estão a sofrer efeito nenhum. A taxa de média diária de aumento está a aumentar novamente. E isso é preocupante, porque de facto, se não verificarmos que as medidas não sortem efeito, e se não houver uma capacidade de testagem para rapidamente isolarmos quem está a circular e está infectado e não sabe, torna difícil esse controle, e portanto Oliveira pode continuar a permanecer neste nível extremamente elevado por mais de 15 dias, e portanto essa situação das escolas não sabemos se de facto 15, 14 dias será suficiente ou não. Portanto, neste momento é este o cenário que mantemos, também com a indicação de que 10 pessoas de concelho estão internadas, portanto, em algumas pessoas o vírus está a ter efeitos mais gravosos. Professor, a terminar, portanto, é reforçar, não é, estas medidas que todos conhecemos, são de conhecimento geral, mas que as pessoas devem levar, de facto, a sério e não relaxar. Exatamente, pensarem, agora começam a ver que de facto de que aquelas coisas que se diziam, que alguns diziam que isto é uma gripezinha e portanto que isto é uma simples gripe e que é fácil ultrapassá-la, agora certamente o maior número de pessoas está a perceber que de facto não, que essa narrativa, esse discurso era completamente falso, e com este perigo que nós estamos a ter desta próxima variante, a situação poderá ser muito mais complicada e voltarmos a ver uma situação como vivemos no ano passado, em março, de muito, muito difícil. E, portanto, apela-se à responsabilidade individual de cada um, sejamos, obviamente, agentes de saúde pública, protegemos os nossos, e ao protegermos a nós, protegemos os outros também. É, obviamente, a recomendação, muita responsabilidade e muita consciência naquilo que vocês e que todos nós façamos. Muito bem, professor, muito obrigada por mais este espaço de análise. Obrigado, boa tarde, e, obviamente, mais um ano. Um bom ano para vocês e a continuação, obviamente, das melhoras para a situação epidémica do Conselho. Esperemos que sim, professor. Muito obrigada, muito boa tarde. Ficamos então com mais um espaço